Olá, gente querida. Hoje é segunda-feira, dia 24 de janeiro. Estamos na terceira semana do tempo comum. A palavra do Santo Evangelho de hoje é de Marcos 3, de 22 a 30. Jesus trata, sobretudo, sobre o pecado contra o Espírito Santo. Naquele tempo, os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que Jesus estava possuído por Beelzebu e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas. Como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque eles diziam: ele está possuído por um espírito mau. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, nós encontramos esse texto tão importante porque nos ajuda a compreender o que significa o tal do pecado contra o Espírito Santo. O texto é construído a partir de 4 pequenos blocos. No versículo 22, aparece a acusação. Os mestres da lei, que vieram de Jerusalém, acusam Jesus de expulsar o demônio pelo poder do demônio. Expulsar o espírito mau pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos espíritos maus. Segundo, versículos 23 a 26. Aqui Jesus faz a sua defesa. E a defesa de Jesus é muito simples. Ele simplesmente usa a lógica mais elementar possível. E ele dá dois exemplos. Se um reino estiver dividido contra si mesmo, vai se destruir. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, vai se destruir. Não precisamos ser grandes filósofos e conhecedores de lógica para entender o raciocínio lógico de Jesus. Portanto, não há lógica interna, plausibilidade nenhuma, porque o argumento é ilógico. No versículo 27, aparece um tema bastante complexo e novo. A partir de outros contextos do Evangelho de Marcos, é que podemos compreender o versículo 27. Marcos, evangelista, tem a consciência de que o demônio é comparado a um homem forte. O homem forte, obviamente, tem força, ele tem poder. Mas no Evangelho de Marcos, Jesus é chamado de o mais forte. Is hieróteros. Jesus é o mais forte, o mais poderoso. Portanto, por um lado é verdade, o demônio é forte, o demônio tem poder, o demônio causa muitos males, muita destruição. Mas não tenham ilusão. Mesmo tendo algum poder, o poder de Satanás é sempre relativo e já foi vencido
pelo mistério da morte redentora de Cristo na cruz. Então Jesus é o mais forte, que vai amarrar Satanás, vai tomar conta da sua casa, tomar conta dos despojos, do botim. Os despojos eram exatamente os filhos de Deus que haviam sido dominados por Satanás. Obviamente é uma linguagem simbólico-teológica, mas para dizer que a última palavra é de Deus. Que Jesus, pela sua morte redentora na cruz, já venceu o poder maléfico. Ao mesmo tempo, e aí aparecem os últimos versículos, a partir do versículo 28, aqui aparece a chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Em que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? No uso indevido da liberdade humana. O ser humano é livre e Deus respeita a liberdade humana. Então, o ser humano pode decidir a não reconhecer Jesus Cristo como Senhor, Redentor e Salvador. É muito triste quando o ser humano, no uso da sua liberdade, utiliza-se da sua liberdade para a escravidão. Quando não há contrição verdadeira, quando não há arrependimento verdadeiro, contrição autêntica, por exemplo, no sacramento da reconciliação, se não houver contrição verdadeira, arrependimento verdadeiro, o sacerdote nem pode dar a absolvição. Então, onde não existe contrição, também não há perdão. Na verdade, fundamentalmente, o pecado contra o Espírito Santo é o orgulho, é a soberba. O pecado contra o Espírito Santo é perder completamente o temor de Deus. E a pessoa muitas vezes entra numa situação de desespero. Qual foi a diferença entre o pecado de Pedro e o pecado de Judas? Pedro traiu Jesus. Pedro negou 3 vezes, diante de uma simples criada. Pedro disse: eu nem conheço este homem. Eu não sou da Galileia, não conheço, não vim de lá, não sou seu discípulo, não sou o seu seguidor. Então Pedro negou, Pedro traiu. E Judas? Judas também negou, Judas também traiu. E por que para Pedro houve perdão de Deus? Porque Pedro arrependeu-se profundamente. Judas caiu no desespero absoluto. Ele não poderia supor que a misericórdia de Deus poderia perdoá-lo se ele de fato se convertesse, e por isso, desesperado, ele foi suicidar-se. O desespero, portanto, é a falta de confiança na misericórdia de Deus, é confiar apenas nos seus esquemas, na sua racionalidade. Muitas vezes o desespero nasce da presunção, nasce do orgulho, nasce da soberba. É quando a pessoa, às vezes, mesmo conhecendo a verdade, recusa a verdade. Eu sei, pelo conhecimento da Escritura, que Jesus é misericórdia e perdão, que ele morreu na cruz para me salvar e redimir, mas eu recuso existencialmente essa verdade. Recusando a verdade, recusando Jesus Cristo, recusando a redenção, recusando a salvação que Cristo nos trouxe, na verdade eu recuso a graça. E caio numa situação plena de completa impenitência, por causa da arrogância, por causa da soberba, por causa da empáfia, por causa do orgulho autossuficiente. Por isso, não havendo contrição, também não há perdão. Eu nego a possibilidade de Deus ser Deus. Até, digamos, teoricamente, eu sei que Deus é misericórdia, mas eu não saio do meu esquema. E eu não consigo confiar na misericórdia de Deus. Sendo assim, entro num estado de obstinação plena, impenitência absoluta, recusa do perdão, da misericórdia e da graça, recusa da verdade salvífica que Cristo nos trouxe, por causa da presunção, muitas vezes do desespero,
do orgulho e da arrogância. É por isso que não pode haver perdão para o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é não somente eu não reconheço que Jesus é graça e perdão e misericórdia, mas eu não somente não reconheço, mas ainda atribuo a ação que é de Deus, eu atribuo a Satanás. É algo verdadeiramente muito grave. O temor de Deus, o senso do pecado e, sobretudo, o senso de contrição, de arrependimento, de confiança na bondade misericordiosa e na graça de Deus estejam em nossos corações. Abramos então a vida, o coração, para acolher a graça preciosa de um Deus que sempre nos ama. É bem verdade que respeita a nossa liberdade, mas está sempre disposto a perdoar. Como em Lucas 15, ele está sempre na janela, esperando. O jovem que partiu, afastou-se da casa paterna, gastou tudo com orgias e bebedeiras, mas um dia caiu em si. É o versículo 17 de Lucas 15. Lucas 15, 17. Ele caiu em si, reconheceu o seu pecado e disse: quantos empregados na casa do meu pai têm pão com fartura e eu aqui morrendo de fome? Eu vou voltar e vou pedir perdão. Deus nos ama e nos perdoa, mas também exige de nós uma confiança absoluta na graça, na verdade salvífica, no amor misericordioso que sempre está disposto a nos refazer, se formos capazes de amá-lo. Um abraço a você, até amanhã, se Deus nos permitir. Eu os abençoo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.